Oi, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Ricardo Esgura, mestre e doutor em materiais dentários. Hoje eu vou falar a respeito de um tema, que são as cerâmicas, e vou falar principalmente para aquele profissional que está menos acostumado a fazer o pedido de uma cerâmica para o laboratório. Muitas vezes o profissional vai pedir uma peça em cerâmica, principalmente uma coroa, e aí na hora em que ele faz o pedido para o laboratório pergunta se ele vai querer aquela coroa pela técnica estratificada ou pela técnica da maquiagem. Então vamos explicar o que é isso, vamos entender, né? Para aqueles que ainda não sabem, vamos entender de uma vez por todas o que é a técnica estratificada, o que é a técnica da maquiagem e qual é a vantagem de uma ou de outra. Então, quando você tem uma técnica estratificada, você confecciona o seu coping. Então, o seu coping é feito com uma cerâmica mais resistente, né? Quem faz coping geralmente é uma cerâmica mais resistente. Vamos supor uma cerâmica de silicato de lítio. De silicato de lítio. O sistema IMEX, por exemplo, ele usa esse tipo de coping. E a gente faz então a aplicação sobre o coping da porcelana, que seria a porcelana de cobertura, a porcelana que vai cobrir esse meu coping. Então aqui o objetivo foi usar uma cerâmica cristalina mais resistente como coping, e existe o recobrimento do material com a porcelana, que é uma porcelana vítrea, feldspática. Se a gente usa a técnica da maquiagem, o protético ele vai fazer a peça inteira, por exemplo, num sistema como o IMEX, ele vai confeccionar a peça inteira de silicato de lítio, por exemplo, né? Então ele usa o material para confeccionar essa peça em bloco, de uma vez só. O que seria vantagem de se usar ou não uma técnica estratificada ou uma técnica de maquiagem? Então a gente vai imaginar o seguinte: se o profissional está buscando mais translucidez, mais naturalidade, se o dente do paciente apresenta uma translucidez um pouco maior, é interessante que a gente recubra essa peça com porcelana. Então é interessante que a gente use o silicato de lítio, por exemplo, como uma infraestrutura para dar resistência para a peça, e use em seguida a porcelana para dar característica estética. Porcelana é bem mais translúcida do que uma vitrocerâmica. Apesar da gente ter vitrocerâmicas translúcidas também, a porcelana ainda é um pouco mais. O de silicato de lítio feito em bloco ou monolítico, você vai ter a vantagem de uma maior resistência e pode perder um pouquinho em translucidez, vai perder um pouquinho em translucidez. O protético vai ajustar as características estéticas, então, muito usando o glaze final, o tratamento final para a peça. Então, é uma escolha do profissional, é baseada principalmente na questão estética. Muitas vezes, a maioria das vezes que a gente estiver trabalhando na bateria anterior, né, se a gente pensar em incisivos e canino, primeiro pré, a gente vai pensar sempre numa técnica estratificada, e dentes posteriores é mais comum a gente trabalhar com técnica de maquiagem quando a gente lança a mão dessas coroas em silicato de lítio, por exemplo, né, de vitrocerâmica. O que não quer dizer que sempre que eu estiver trabalhando num dente anterior eu vou partir para a técnica estratificada, tá? Há casos em que você faz também a análise oclusal. Então é comum, já aconteceu comigo, por exemplo, uma paciente até bem idosa, em que o incisivo inferior dela se apresentava mal posicionado, e aconteceu daquele incisivo quebrar de uma maneira realmente que só a coroa total iria resolver o problema. E ele estava mal posicionado de uma forma que ele ocluía muito no incisivo superior. Então, para a gente conseguir resolver aquele caso, foi necessário a gente fazer o uso de uma vitrocerâmica com a técnica da maquiagem, para arriscar menos que houvesse algum tipo de lascamento da porcelana de cobertura. A gente não usa porcelana de cobertura, usa direto
o de silicato de lítio. O dente dela também não tinha uma translucidez tão grande. Então o dentista ele vai ter que fazer essas combinações de acordo com o paciente, caso a caso, tem que analisar muito bem a questão da translucidez do dente e principalmente como estão agindo as forças oclusais. Então quando você for fazer o pedido para o seu protético, é interessante que você escolha, e saiba escolher não só a cerâmica que você vai usar, qual a cerâmica que você deve usar para fazer uma infraestrutura ou para fazer um coping, e que você já determine para o laboratório qual a técnica que você prefere, qual a técnica que você quer. Okay? Então você já manda no pedido, por exemplo, eu quero uma coroa, vou fazer um pré-molar, eu quero uma coroa para esse dente aqui, para o 25, por exemplo, em IMEX ou em silicato de lítio na técnica estratificada. O protético vai fazer o coping para você e depois ele vai aplicar a porcelana. Em cima disso você também tem duas escolhas a fazer, que é o seguinte, você pode falar para ele assim, me manda de volta apenas o coping para que eu prove ele na boca do paciente, para que eu prove ele no preparo. Então o protético vai fazer o coping, vai mandar para você, porque são feitos em etapas diferentes, ele te manda o coping, você prova na boca do paciente, e aí você pode transferir com alginato, fazer uma moldagem de transferência para remover esse coping da boca e dar as referências para o seu protético fazer então em seguida, uma segunda etapa, a aplicação da porcelana. Ou muitas vezes você pode falar para ele fazer direto a aplicação da porcelana de cobertura, se você confiou bem em todo o procedimento, na sua moldagem e conhece muito bem o laboratório e eles vão conseguir de repente suprir essa tua requisição. Então, ok? Eu espero que tenha ficado claro essas diferenças e que você analise de forma correta então o seu pedido antes de fazer o protético. Fica aí minha dica e até a próxima.